Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa às 14h de sábado. Como vocês podem ver, tá friozinho, né, gente? Muito bem, o programa de hoje, vamos falar sobre relacionamento abusivo com a Camila Custódio. A gente vai até citar o exemplo de uma pessoa famosa que recentemente veio à tona, né, nas redes sociais contar que ela foi muito abusada pelo seu ex-marido. Também vamos falar hoje sobre política. Você sabe o que é política? Você entende o conceito de política? Você tem desejo de entrar, de repente, na política futuramente e mudar aí, ajudar na mudança para melhor, por favor, do nosso país? Então hoje a gente vai receber uma pessoa aqui para falar sobre política. O programa tá demais, eu sou a Julinha Ares, sejam bem-vindos ao programa às 14h, que já vai começar. Oba, vai começar o programa às 14h e hoje estamos recebendo Camila Custódio, do Consultório Emocional, ela que está sempre aqui com a gente. E hoje vamos falar sobre relacionamento abusivo. Recentemente, nas redes sociais aí, surgiu um vídeo, um depoimento da famosa influencer, ela é coach, ela é também nutricionista, a Mayra Card. E ela acabou sofrendo um relacionamento abusivo com o seu ex-marido, pai da sua filha, o ator Arthur Aguiar. E ela veio declarar tudo que ela havia passado, para várias mulheres entenderem, né, o que ela sentia, para as mulheres que também acabam, às vezes, se reconhecendo, se vendo no lugar da Mayra, que possam saber lidar com esse relacionamento abusivo e tirar isso da sua vida. Camila, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, Ju. Então, esse caso da Maíra, ele foi bem importante porque ele desmistifica o relacionamento abusivo, que ainda muitas mulheres associam à violência doméstica. Então, se eu não apanho, eu não sofro um relacionamento abusivo. Então, como ela trouxe ali questões de um abuso que é invisível, então muitas mulheres acharam e julgaram, né? Ela foi muito julgada como se ela estivesse querendo chamar atenção. Por quê? Porque ele mentiu, porque ele traiu, porque isso é um comportamento típico masculino, porque a nossa sociedade é assim, que eles foram, de certa forma, lavar a sua roupa suja nas redes sociais. Após a separação, só para, Camila, para quem não assistiu o vídeo ainda, a gente sugere que procure aí as redes sociais da Mayra, Maíra, não sei como é que se pronuncia certo o nome, eu chamo ela de Mayra. Enfim, procura ela aí para você poder acompanhar. Aí teve uma fase que ela estava grávida, e ela acabou até dando dinheiro para ele sustentar outra pessoa, em que ele tinha um caso. E ela também contou algumas cenas bem marcantes, assim, que eu fiquei bem sentida com aquilo, comovida. Que ela conta, né, que ela amamentava a filha dela, trabalhava o dia todo, ela vinha para casa só à noite para poder amamentar a criança. Sim. E que ele não ajudava ela em nada, ele ficava o tempo todo vendo séries na TV e não ajudou ela praticamente nada. Aí também já há um abuso, quando não se ajuda, quando se põe um filho no mundo e não se ajuda a criar. Sim, então, esse abuso invisível, que é o mais difícil de se identificar nas relações, e ao mesmo tempo foi muito interessante porque ela veio para quebrar esse estigma de que, apesar dela ser uma mulher muito bonita, muito influente, independente, certo? Não tem problemas de autoestima, no primeiro momento não foi identificado isso, inclusive justamente por ela trabalhar com performance, então ela ajuda outras pessoas, outros famosos, né, a estar bem com o próprio corpo, então ela sim se envolveu num relacionamento abusivo e quando ela percebeu, ela já estava dentro dessa dinâmica dessa relação. E ela não conta que ela não conseguia Ela lidar, não conseguia sair ela sabia disso. que ela estava no relacionamento abusivo, mas ela não conseguia sair. Exatamente por isso, ela não conseguia identificar. E quando você fala desses pontos aí, de que ele não estava contribuindo, de que ele não estava ajudando, de enquanto ela estava, né, se prejudicando nessa relação e ela investindo nesse relacionamento, né? Porque o que acontece dentro de um relacionamento abusivo? A pessoa acredita, né? Ou seja, a vítima, ela acredita naquele amor, naquela condição de amor, né? Ela está condicionada a isso e ela quer fazer dar certo, tá? E aí ela investe nesse relacionamento. O outro
que existem 2 tipos, tá? Vamos colocar nesse momento só 2 tipos de abusador, no caso. Falando de abuso psicológico, né? Aquele que tem um desvio de personalidade, né, de caráter, ou seja, que ele sabe disso, ou seja, que tem algum transtorno identificado e faz por maldade, né, faz sabendo o que está fazendo, e tem aquele que faz por uma cultura e muitas vezes não sabe o que está fazendo. Então isso eu acho bem importante a gente identificar, porque muitos homens são abusivos e não conseguem identificar que são, porque acha que mentir não é abuso, acha que trair não é abuso, acha que não ajudar a sua companheira, por exemplo, nas atividades da casa e com seus filhos, entendeu? Não é abuso. Quantas mulheres investem em uma relação e esperam uma resposta do seu companheiro e ele não dá, né? Então isso também é abuso, tá? E isso é bem importante da gente identificar, da gente trazer. A desconexão emocional de uma relação, o tanto faz, ou seja, tem alguém que está lhe dando tudo e o outro não entrega nada. Então essas manipulações psicológicas, esse jogo psicológico, isso também é abuso. Ou seja, aquela mulher que vai lá e preparou todo um jantar, digamos assim, investiu, quer, né? Quer que aquele companheiro seja aquela pessoa, companheiro ou companheira, né? Esteja naquele momento lá, olha, fiz pra você, né? Pra gente. E aí aquela pessoa não aparece para jantar. Ou chega tarde em casa e diz, olha, hoje eu não quero, eu tô dando exemplos, né? Pra pessoa identificar. Ou então ela sabe, por exemplo, que ela quer se sentir desejada, né? E, digamos assim, uma noite romântica. E o parceiro ou a parceira não tá nem aí. Então isso também é abuso, tá? E foi esse tipo de abuso invisível que ela trouxe no seu depoimento. E que deu voz a tantas mulheres a partir daí ter um insight, porque às vezes a gente recebe esses toques, esses conselhos de amigos e de familiares e a gente repele, né? Porque, não, você está querendo prejudicar e interferir na minha relação. E aí quando a gente vê um terceiro falando de fora, né? Uma figura pública, né? Aí fica mais fácil de identificar. Parece que se torna real, puxa, acontece com ela também. E aí tu consegue identificar aqueles traços no teu dia a dia. E aí fica mais fácil. Bom, Camila, você citou aqui, né, os tipos de abuso, né, que a gente vive, que não é somente o abuso que a gente, né, eu digo, né, me coloco na posição de todas as mulheres, né, que não é só apenas o abuso físico, mas esse abuso emocional, esse abuso até financeiro que ela sofreu por conta do ex-marido dela, né. Dentro aí do depoimento da Mayra, existe mais algum tipo de abuso assim que você pode identificar, Camila? Sim, a questão do abuso patrimonial que a gente falou já em outros programas, do abuso financeiro e muito da questão da desconexão dela com a própria personalidade. Como se fosse roubada dela mesmo, exatamente, né? Ela falou várias vezes que ela deixou de usar roupas, usou de usar calçados, usou de usar maquiagens, né? Cedeu aos desejos dele. E ela até comentou algo, ela falou que eu deixei de usar, né, as roupas que eu gostava, os meus decotes e tudo mais, e enquanto ele estava lá curtindo foto de mulheres seminuas. Exatamente. Então ali ela já se sentia, ela já reconheceu que ali ela se sentia abusada, mas ela não conseguia sair dessa situação. E sabe o que é mais engraçado, Camila, que chamou muito minha atenção? Dentro de tudo isso, é que após ela ter ido nas redes sociais, que ela foi nas redes sociais justamente com o objetivo de acordar as outras mulheres que sofrem o mesmo que ela sofreu. E muita gente julgou, muita gente veio falar que ela queria se promover em cima da situação e que ela queria chamar a atenção, que a roupa suja se lava em casa e não numa rede social. O que falar sobre isso? Bom, primeiro que ela não é uma mulher que precisa se promover, né? Ela já tem uma carreira sólida, então eu acho que isso é uma coisa indiscutível, né? E eu acho, e como eu falei no começo, ela deu voz a muitas mulheres. E quando ela fez o vídeo, foi uma maneira, inclusive, e ela fala isso, eu estou gravando esse depoimento aqui que é justamente para eu me ouvir e não voltar mais para esse lugar. Porque qual o problema da dinâmica dos relacionamentos abusivos? É a gente voltar para ele, né? A gente ceder, porque ela falou várias vezes no vídeo o quanto ela amava. E sim, nos relacionamentos abusivos há amor, há um amor doente, mas há amor. Ela né? até fala até hoje, assim, Sim. que ela tem um amor, ele continua sendo o pai da Sim. filha dela, mas que, né,
com certeza não haveria uma volta, porque senão ela ia só se machucar. E o desejo de cura, né? Porque isso é muito importante. No momento que se identificou que há um abusador ali, e não por maldade, não por um desvio de caráter ou de transtorno de personalidade, e sim porque eu não sabia que estava sendo. E naquele momento eu passei a ser informado, eu posso buscar ajuda e me curar disso. É isso que ela está fazendo, né? E se tratar, né? Mas tanto para o homem quanto para a mulher, porque as dinâmicas de relacionamento, qualquer relacionamento pode ser ressignificado quando os dois querem. Naquele momento ali, não, entende? Tá bem claro, e ela deseja isso, né? E, enfim, faz votos que ele se cure, inclusive, e ajude outros homens, né? Que ele seja exemplo para outros homens também. Mas para isso ele precisa reconhecer que ele errou. Que ele errou. Muito bem, Camila, nosso tempo já acabou, que pena. Que pena. É um assunto longo, né? Vai vários programas. Você vai voltar em outros programas para falar mais. Então, se você não assistiu o vídeo da Mayra Card, assista, busque nas redes sociais. Se você se identificar com qualquer comportamento lá dentro, né, peça ajuda. E tente ajudar também a pessoa que está do seu lado, se ela reconhecer. Se não, não vale a pena insistir num relacionamento abusivo, né, Camila? Com certeza. É importante salientar, Ju, para a gente encerrar, que nenhuma pessoa, é muito difícil, tá? Uma pessoa conseguir sair de um relacionamento abusivo sem uma intervenção social. Seja ela de um amigo, de um familiar, ou psicossocial, de um terapeuta, exatamente. Consultório emocional, procura aí, @consultório emocional e procure a Camila, que você vai melhorar a sua vida, tenho certeza. Obrigada, Camila. Tá, eu que agradeço. Daqui a pouco a gente fala sobre política. Espera aí, tá bom? Entre bilhões de pessoas no mundo, não existe um olhar igual ao seu. Ele é único. Por isso, o Spa das Sobrancelhas tem uma técnica exclusiva para criar o design de sobrancelhas perfeito para você. Spa das Sobrancelhas. Pode confiar de olhos fechados. Localizado em Campinas, São José, o Andréa Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços como estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372-2364 e agende seu horário. Voltamos com o programa Às 2 da tarde. Hoje a gente vai falar de um assunto sério, bem sério, que é política. Pois é, né, gente? A gente vai entender hoje um pouquinho do conceito de política com uma pessoa, ela que é uma pessoa política, né? E também é graduada em gestão política, vereador de Florianópolis, que é o Vanderlei Lela. Seja bem-vindo, Lela. Tudo bem? Para mim é uma satisfação estar aqui, Ju. Obrigado pelo convite. E falar de política, você fala política, você faz política todo dia aqui no seu programa também. Você diz que eu faço política? Política cultural, trazendo coisas boas, dicas para a sociedade. Quem acompanha, volta e meia, vai nessa tua indicação. Isso é um fazer política. Olha que bacana, espero que eu seja uma boa política então, né? Porque a gente está aí com muita gente no mundo da política e que as pessoas só falar assim, aquele é político, as pessoas já dizem, Ih, não presta, é corrupto. Culturalmente, né? A gente tem um problema sério que vem realmente a cada ano que passa, a cada dia a gente se depara com as notícias, as informações que trazem só a parte negativa da política, que infelizmente os jornais, eu costumo dizer que os jornais antigamente, jornais de papel que o pessoal abria, né, comprava o jornal, vinha 5 páginas da página policial. E de política vinha só um colunista e olha lá. Agora só tem política. E hoje é 5, 6 páginas de política, sendo que elas estão dentro da página policial. Então se confundiu muito e as pessoas acabam realmente se repelindo. Mas não adianta, a política ela está no nosso dia a dia. Acordou de manhã, teu interruptor, quando você liga ali, você tem contato com a política, porque a política é de planejamento, infraestrutura para chegar à rede de energia, para aumentar o fornecimento dessa energia,
para a expansão dessa estrutura para outros lugares que não têm energia elétrica, a tarifa da energia, tudo ali tem política. Você vai trabalhar, vai para o ponto de ônibus, o horário do ônibus, o tipo do ônibus, se ele está limpo, está sujo, se ele é bom, a qualidade do transporte coletivo que você utiliza é boa ou é ruim, se você tem um abrigo para esperar o ônibus ou vai esperar na chuva, isso é política. Então ela está no nosso dia a dia, e se a gente não ficar perto dela, quem é que vai estar lá? É o que a gente vê nas páginas policiais, infelizmente. Por isso que a gente tem que cada vez mais se aproximar dela, tentar melhorar essa qualidade das pessoas que tratam do dia a dia da política da nossa cidade. A gente tem que entender o que é política, né? Política é uma forma de organizar também, organizar as coisas, organizar a sua vida, organizar a vida. Os políticos organizam a vida dos outros, não é? Com leis, com projetos, né? Tenta vir para melhorar, para organizar. Eu quero que você nos explique, assim, de uma forma fácil de se entender, exatamente qual é a função da política na vida das pessoas, para que a gente possa entender isso, para não ficar julgando mal, porque muitas vezes eu também julgo mal. O que a gente mais faz é julgar mal, porque a gente julga mal quando a gente não tem o conhecimento. Sim. Então, se você puder nos explicar o que é o conceito de política. Eu costumo dizer que a gente cuida e ama daquilo que a gente conhece. A partir do momento que você começa a conhecer realmente da política e se envolve com ela, você vai começar a cuidar daquilo, vai começar a amar aquilo. Eu gosto e amo do que eu faço hoje, porque eu faço isso desde criança. Desde que meus pais, na comunidade, fundaram um conselho comunitário, como você falou, organização de política mobilizadora, que é aquela política de bairro que vai envolver a comunidade para buscar as prioridades de políticas públicas. E eu acompanhei naquele momento que uma das primeiras grandes tarefas deles era de buscar água encanada, que nós não tínhamos na nossa região sul da ilha. E foi uma vitória gigantesca, em 1985. Acompanhando ali, eu fui presidente de grupo jovem, líder estudantil, e depois fui presidente desse conselho comunitário, por 2 vezes eleito pela comunidade. E essa política mobilizadora acabou me levando, nessa sua efervescência, à política representativa, que é no Legislativo, na Câmara de Vereadores. Que daí a gente faz parte realmente dessa política representativa com uma responsabilidade muito maior e uma abrangência de fatos que realmente definem a vida das pessoas. O político ele decide sobre as pessoas que vão viver e vão morrer nos postos de saúde ou num hospital, na fila de uma cirurgia que ele espera, que ele aguarda. Agora, com a situação da pandemia, a decisão e a cobrança de se colocar mais leitos, que a gente fazia no início da pandemia, não aconteceu na nossa região. Estamos vivendo um momento complicado agora na nossa região da Grande Florianópolis, por conta realmente da falta dessa força que ainda a gente tenha para poder cobrar efetivamente os resultados de aplicar os recursos públicos, que as pessoas pagam impostos definitivamente para voltar isso através do serviço público. Então a política ela define muito sobre a nossa vida, é bem simples para quem está em casa acompanhando. A política ela diz para você se você para ou se você anda num sinal, num semáforo, numa esquina. Ela define aquela organização daquela esquina. E se não estiver funcionando bem, se o sistema semafórico de uma cidade não estiver funcionando bem, porque por trás daquela política pública de infraestrutura viária, de trânsito, não está funcionando bem, ela pode matar uma pessoa naquela esquina. Por conta do sinal não abrir corretamente, a pessoa ser atropelada, um acidente. Então, olhem só como é importante. Responsabilidade, né? Ser política é demais, é demais. Ela implica muito na nossa vida, mesmo que você não goste, você não quer, eu sou a política, eu não quero saber de política, não. Ela vai definir o seu dia a dia, ela vai colocar horários, ela vai te definir regras. E, infelizmente, você vai ter que se submeter a essas regras sendo ruins, você vai ter que se submeter a um serviço público sendo ruim, com má aplicação do dinheiro que você vai ter que continuar pagando nos impostos que já estão embutidos nos produtos. Mas aí, né, Lela, existe a opção de você não ter uma coisa que não está dando certo, você está incomodado, você tem que questionar, reclamar. É um direito seu, você está pagando imposto justamente para isso, para que você tenha um serviço de qualidade. Aí quando você achar que o serviço não está de qualidade, você vê uma possível melhora e vê também uma solução e puder apresentar, você tem que fazer isso. Eu acho que o ruim é as pessoas que ficam quietas e não ficam quietas, elas são covardes, elas ficam reclamando. Sim. Em vez de elas ajudarem, apresentar uma solução, apresentar um dado concreto Sim. a respeito de algo que ele acha que está errado, para que possa melhorar. E as pessoas hoje em dia são assim, elas reclamam e elas não questionam, elas não buscam o que é direito delas. Né? Ju, eu costumo dizer que é falta de formação política. Nós temos uma sociedade que nos últimos anos, nas últimas décadas, nós tivemos uma ascensão de classe, as pessoas conseguiram realmente melhorar um pouquinho de vida, mas ainda foi baseada no consumo. As pessoas gostaram de pegar as coisas nas prateleiras, de ter as coisas, de ter, e faltou para nós uma formação do ser político. Dessa questão realmente de ter a mobilização
das pessoas se indignarem com as coisas erradas na política e ajudarem pela mobilização a mudar. Então, nós temos uma democracia muito jovem e ela totalmente cambaleante, a gente está tendo problema constante com ela. E eu acho que esse momento, eu não vou dizer aqui que que a gente está no momento, parece que é o fim do mundo por conta da política e tal, gente. A gente está vivendo um momento incrível, onde a gente pode sair de tudo isso que a gente tem de ruim, dessas nuvens de incertezas que a gente tem sobre a nossa cabeça, o nosso dia a dia, é através da política, da mobilização das pessoas, como eu estou sentindo cada vez mais, as pessoas se mobilizando. Elas estão se aproximando. A gente tem uma média hoje muito maior do que era o ano passado, do que era 2 anos atrás, 3 anos atrás. É cada vez maior a quantidade de pessoas que se aproximam da política querendo, cara, o que eu faço? Eu quero fazer alguma coisa, eu estou vendo tudo acontecendo, estou perdendo direitos, a gente está vendo a degradação da Amazônia, a gente está vendo queimadas, está vendo uma série de situações acontecendo, violência contra a mulher aumentando. O que eu posso fazer? Então, muita gente está vindo. Eu acho que isso me deixa entusiasmado, me dá esperança, porque é justamente nesse processo de mobilização forte que a gente tem da sociedade, de se organizar e fazer a transformação que a gente acredita que a gente quer, que é buscar simplesmente justiça social, o bem-estar social, andar tranquilamente para o lugar que a gente nasceu, que a gente vive, poder se encontrar com as pessoas, poder curtir a cultura do seu local, respeitar, vencer os preconceitos. E a política pode nos ajudar a fazer isso. A política ela é legal pra caramba. Pode ter certeza que você não vai se arrepender se vir fazer parte do conjunto político. Escolha o caminho, escolha onde você quer se encontrar, o quadradinho que você vai se encontrar. Era isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, né, você, a pessoa, vou citar meu exemplo. Eu quero entrar na política porque eu quero mudar, mas claro, né, não vou entrar na política simplesmente para ser uma política, uma pessoa do meio político. Não, eu quero porque eu acho que eu posso fazer mais pelo mundo, eu tenho vontade de melhorar, começando, né, pelo lugar onde eu moro, pelo meu bairro, pela minha cidade. O que eu devo fazer para eu entrar no mundo político? Qual é o primeiro passo? Eu tenho vontade, tenho desejo e eu sei que lá eu vou me sentir mais útil neste mundo. Qual é o primeiro passo? Ju, como eu falei no início, você já faz política quando você fala aqui de temas relacionados às mulheres, relacionados à cultura e tal. Então cada um já, se poder prestar atenção no que ele faz, seja um engajamento de amigos que vai na praia catar o lixo, movimentos comunitários de horta orgânica, as pessoas que se unem para debater o conselho de segurança do seu bairro, isso já é um fazer política. A questão hoje que a gente acaba ligando, né, a questão da política mobilizadora e a diferença dela no tratamento da política representativa é justamente no debate da escolha, nas eleições. Não apertar o númerozinho da urna e vir para casa, virar as costas, virar para casa, achando que aquele 2 números lá, o prefeito, o governador, o presidente, vai resolver o teu problema. Ele não vai. Ela passa realmente por uma transformação de sociedade. Todos nós fazemos parte da mudança diária da nossa cidade. O nosso país vai mudar quando a gente mudar a porta da nossa casa, quando a gente melhorar o dia a dia na nossa cidade, no nosso bairro, e é nisso que eu acredito. Eu acho que as pessoas estão começando a entender o recado, sair daquela questão do pensamento macro, que a gente acabou se despertando pela globalização, o conhecimento na palma da mão, a gente encontra o mundo, conhece o mundo, todo mundo hoje conhece de tudo, e acaba virando um grande professor do mundo. Sendo que às vezes a gente esquece das coisas mais simples que estão perto de nós, da nossa casa, os problemas sociais que estão perto da gente, as pessoas que estão passando necessidades perto da gente. A gente tem muito a contribuir com o mundo na porta da nossa casa. Então, procure um movimento social que você gosta, se é do meio ambiente, se é ligado à juventude, se é ligado ao movimento negro, ao movimento das mulheres. Procure, as redes sociais estão aí, você vai se encontrar, vai pesquisando, vai ali, daqui a pouco você vai se encontrar justamente com o que você gosta. Naquele perfil, automaticamente as coisas vão sendo alçadas. Eu nunca escolhi estar sentado hoje numa das cadeiras da Câmara, para mim é um orgulho imenso, dos 23 vereadores da capital catarinense. Sou filho de um pedreiro, uma costureira, chegar até lá para mim foi uma coisa que não veio de cima para baixo, foi de baixo para cima. Foi uma efervescência da política mobilizadora de base. Por isso que é muito mais fácil tu se tornar uma pessoa independente politicamente, tu não deve para ninguém lá dentro, aí tu pode pegar e bater de frente com o sistema, que é uma das tarefas da política mobilizadora e da política representativa. É um desafio, mais do que isso, né? Política, então, você já entendeu, você começa dentro da sua casa, política, não é? E outra coisa também, quando você for votar, você tem que ter muita consciência, né? Para quem que eu estou votando? O que essa pessoa vai fazer de útil não só pelo meu bairro, mas pela minha cidade também, pelo próximo, né? Não tem que pensar só em mim, não tem que ser egoísta, tem que pensar no geral. Então, a partir desse momento aí, você já tem que tomar a sua decisão. E para você que tem interesse também, eu aconselho seguir, de repente, estudar mais sobre a história da política e seguir algum político que você goste, que você acha, opa, essa pessoa aqui, ela me representa, ela é uma pessoa... Segue até mais, segue vários, segue até o que tu não gosta para tu poder, vai aprender alguma coisa ali, vai tirar alguma coisa de proveito, vai dizer o seguinte, pô, o cara tá falando tanta coisa errada aqui,
Que eu não quero ser como que eu não ele, quero né? ser igual ele. Eu acho que a política é por outro caminho. Então, é assim que a gente vai formando realmente uma sociedade de formação de base política, realmente, como eu falei no início, e a gente tem essa dificuldade no nosso país ainda, numa democracia tão jovem, as pessoas puderam votar faz tão pouco tempo, 88 para cá, então, pouco mais de 30 anos, a gente está vendo que a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a contribuir com o nosso país. Mais do que isso, nós não vamos ficar aqui para sempre, então nós temos que fazer logo, o mais rápido possível, para que as futuras gerações possam olhar para a nossa história e dizer o seguinte, pô, essa galera que passou antes de mim aqui fez a diferença, cara. Então vamos fazer isso, acho que Tem até uma música da Beyoncé que ela fala assim, não sei, vou saber como pronunciar em inglês agora, mas ela fala, eu estive aqui neste mundo, qual a marca que você quer deixar nesse mundo, Sim, né? E é justamente isso. E Obrigada, o nosso tempo acabou, infelizmente. Pô, vamos te convidar para voltar aqui. Uma satisfação, uma honra. Deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir, Claro. para quem tiver interesse, até para acompanhar seu trabalho, que eu vejo que você está sempre na rua, sempre trabalhando, o que eu acho muito bacana de um político não é só aquele que fica lá, né, engravatado, bonitinho, cabelo penteadinho, Não gosto que vai pra daquilo. rua. Não gosto daquilo. Que bom. O Instagram é o @vereadorlela. Pode procurar lá, Instagram @vereadorlela. E no Facebook também, Vereador Lela, Vanderlei Farias, Vereador Lela, lá você vai encontrar Vanderlei Farias ou não. Olha só que coisa, fica com Lela que tá melhor. E saber que as pessoas que acompanham o nosso trabalho, eu agradeço imensamente, porque elas é que movem realmente a direção que eu tomo hoje lá na Câmara de Vereadores, que nada mais é representar ao interesse público. Se você está lá representando o interesse público, tem que estar sempre prestando atenção realmente no que a população mais quer e mais precisa. Por isso que a nossa intenção realmente é fazer dessa forma bem transparente, com amor e cuidando. Porque a política, justamente, quando você gosta, você vai fazer isso. E quando você conhece, você vai fazer também dessa mesma forma. Obrigado, Lela. Nosso tempo acabou. Gente, Obrigado. Beijo, bom final de semana. Até o próximo sábado. Tchau. Se cuidem. Ó, máscara, não esqueça.